estamos aqui, estamos em um número resumido, mas o pouco com Deus é muito. Glória a Deus. Louvo também a você, meu irmão, minha irmã que está na sua casa, né? Adorando o nome do Senhor também, conosco, através da fé e da live, né? Louvamos ao Senhor por essa tecnologia que tem o seu lado bom também. Quantos irmãos acham? Quero justificar aqui a ausência do nosso pastor. Ele está em viagem, mas está regressando já para estar conosco nesta quinta-feira. Inclusive, quinta-feira, culto de Quinta da Vitória, né, estará conosco uma missionária de Foz do Iguaçu, irmã Ione Souza, de Foz do Iguaçu, estará ministrando a palavra do Senhor. E eu quero convidar a todos os irmãos para estarmos juntos, fazendo um grande culto de adoração a Deus. Mateus capítulo 24, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Podeis tomar assento, glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós vemos aqui o segundo maior sermão de Cristo. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele muito mais ensinava do que pregava. Eu creio que os ensinamentos de Cristo são a base, né, de tudo que cremos do cristianismo como um todo. Porque todo aquele que segue Cristo, como ele fecha no seu primeiro grande sermão, é aquele que obedece às suas palavras. Não basta eu conhecer a palavra do Senhor sem obedecê-la. Na verdade, um grande conhecedor da palavra é o próprio diabo. Mas a palavra não tem nenhuma eficácia sobre ele, porque ele não a obedece. É rebelde e mentiroso, desde quando estava no céu. Então, meus irmãos, a grande diferença para nós é justamente o entendimento. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui, e você que está neste culto através dessa live, tem desejo de aprender mais da palavra do Senhor. Você não será o povo que profetizou, né, que falava, na verdade, Oséias, que é destruído por falta do conhecimento. Mas quando nós damos o valor à palavra, estamos dando, na verdade, valor ao próprio Jesus Cristo. Conforme João, o evangelista, escreve no início do seu evangelho: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra, e a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra do Senhor. E toda vez que dirigimos-nos a ela com fé, com certeza, a presença do seu autor, que é o Espírito Santo de Deus, vai ensinar algo novo para nós. Quando nós buscamos a palavra de Deus, buscamos alimento para a nossa alma. Jesus Cristo ensinava a palavra de Deus, anunciava a boa nova do Evangelho. E quando nós obedecemos, temos essa eficácia em nós. Mas muito mais do que ensinar, Jesus Cristo foi o exemplo. E eu creio que é isso que mais
fala ao meu coração. O exemplo de Cristo nos comove, porque uma coisa é você tentar convencer alguém com palavras, outra coisa é você mostrar o exemplo para elas. Eu creio que foi isso que sentiram os discípulos quando Jesus toma aquela bacia com água e lava os seus pés. E ele diz isso no final deste ato, diz, olha, sendo eu Senhor e Mestre, vos fiz isso, o que vos impede de fazer? É exatamente isso que Jesus fala quando ele diz, ouvir o que disseram, ama teu amigo, odeia teu inimigo, eu porém vos digo, ame quem te odeia. Por quê? Porque ele fez isso conosco. Ele amou a você, ele ama você, ele amou e ama a mim, mesmo eu, no tempo do meu pecado, mesmo você, no tempo do pecado e da ignorância, odiando ele. Então, se Deus fez isso a nós, o que nos impede de fazer ao nosso irmão? Diante da palavra, qualquer justificativa ou razão cai por terra. Diante do ato de Cristo, devemos perdoar, devemos amar, devemos suportar o dolo, o dano. Isso é mansidão. E ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. O exemplo de Cristo fala demais. Mas não é este o ensejo. O segundo grande sermão é este. Enquanto no primeiro, que também é em cima de um monte, Jesus Cristo vai falar a respeito dos princípios morais, né, espirituais, do reino de Deus. Aqui no segundo, é um sermão profético, que vai falar a respeito das coisas do fim. Na verdade, Jesus Cristo estava à chamada dos seus discípulos, observando a beleza do templo, né? Templo ali que fora restaurado pelo Império Romano, templo ali que já tivera sua glória maior no tempo de Salomão, mas agora restaurado também era glorioso. E os discípulos se orgulhando do templo, não só como um lugar espiritual que marcava ali, né, o encontro entre Deus e seu povo, mas também um ponto patriótico da nação, né? Era um monumento de Israel, que falava não só da história, mas também da religiosidade da nação. Às vezes trava, né? E ali eles tinham muito orgulho daquilo e começaram a falar para Jesus como se alguma coisa pudesse causar espanto em Cristo, que é o Rei da Glória, né? Ele ali sendo Senhor e Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, haveria alguma coisa que os discípulos pudessem mostrar para ele, que ele ficasse surpreso ou admirado. Mas houveram pessoas que admiraram Jesus. E essas pessoas admiraram. Ele admirou por causa da sua fé. Não o templo, não aquela construção. E ali Jesus como que deixa escapar alguma coisa do futuro. E ele diz, em verdade vos digo, não vedes tudo isso? Digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, eu creio que essa palavra traz um grande assombro na vida dos discípulos, porque ele não estava falando de um mero casebre, de um mero lugar, né, dentro de Israel, uma casa comum, mas estavam falando de um símbolo profundo para o povo judeu, inclusive para os seus discípulos, né? E aí Jesus chega e diz que não sobrará pedra sobre pedra. Eu creio que eles ficam ali atemorizados com isso. E os mais íntimos chegam perto de Jesus, né, que estava sentado no Monte das Oliveiras. Chegam-se a ele, seus discípulos em particular. Eu conjecturo aqui que foi Pedro, ou quem sabe João, né, o mais íntimo. João é o único que acompanha Cristo até o Calvário. É o único que está lá aos pés da cruz. Todos os outros dispersam. Era o mais íntimo, era aquele a quem o próprio Cristo confia a segurança da sua mãe terrena. Obrigado. E ali diz, ei, olha aí a tua mãe. Mulher, olha aí o teu filho. Isso é sinal de intimidade e confiança. Ninguém confia um ente tão próximo como a mãe a qualquer um.
Isso simboliza, né, aquilo que João fala de si mesmo na terceira pessoa do plural, né, na terceira pessoa do singular, aquele a quem Jesus amava. Entende? Profundidade. Quem sabe foi ele que chegou, Senhor, e há uma pergunta ali, né? Dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então essa pergunta na verdade não é uma, mas são 3 perguntas em uma só. Quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Se pedra não vai ficar sobre pedra, o templo vai ser destruído. Mal sabiam eles que dentro aí de mais ou menos 70 anos, o Império Romano ia destruir o templo. Ia sobrar só um muro, só um dos lados, né, que hoje é tido como o Muro das Lamentações. Que os judeus vão lá para lamentar do que aconteceu, a destruição do templo. Em segundo momento eles pensam, que sinal haverá da tua vinda? Então se num primeiro momento eles pedem a respeito das coisas que vão acontecer com o povo de Israel, no segundo momento eles pedem a respeito da segunda vinda de Cristo. Terceiro, que sinal é e do fim do mundo? E aí por fim chega então a escatologia final, né? A profecia das últimas coisas. E Jesus Cristo vai pincelar no sermão do princípio das dores, que é este sermão aqui do capítulo 24, destino de Israel, sinal de sua vinda e também fim do mundo. E ali ele começa falando de algumas coisas que vão acontecer. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então a primeira coisa que Jesus fala a respeito dos tempos do fim, é que muitos virão sendo chamados Cristo. E nós já tivemos casos, desde casos mais cômicos, né, como um tal de Henri Cristo, que se autotitula Cristo, como o caso de muitas seitas que julgavam ser ali, no meio deles, o Messias. Durante a história, nós vimos muitos auto-intitulados deuses, entre eles muitos imperadores, muitos reis, muitos políticos, muitos generais, muitos senhores de guerra, e vinham e arrebatavam multidões, mas na verdade eles não eram tipos de Cristo, mas eram tipos de anticristo. Quando vem alguém, e recentemente teve um caso no México, de um homem que se dizia a encarnação de Jesus Cristo, o homem. E ele arrebatou muitas pessoas, até poucos tempos atrás, né? E que levava essas pessoas dentro dos templos a tatuarem o rosto dele, a tatuarem aquela numeração escatológica, que na verdade condiz a besta, o número 666 no braço. E muitas pessoas achavam que aquilo era sinal do Messias, mas não, era um sinal de um tipo de anticristo. A idolatria aos homens, na verdade, é algo que foi muito comum em toda a experiência humana. A antropologia estuda até os dias de hoje, muitos que foram adorados como deuses. O próprio faraó do Egito se dizia o Deus vivo na terra. Os próprios imperadores romanos, né, por muito quiseram a idolatria, né, e a fé dos seus súditos. O próprio imperador babilônico, Nabucodonosor, e temos um caso emblemático, os irmãos sabem, fez uma estátua para ele somente ser adorado. E diante desta idolatria, aqueles que se mantinham fiéis a Deus permaneceram fiéis, mesmo sujeitos à morte. Então o que Cristo quer falar aqui é que nós não devemos nos enganar. Jesus Cristo voltará, mas antes dele voltar, vai ter muita gente dizendo ser Jesus, mas não é. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Meus irmãos, que tempo mais emblemático para a gente meditar nestas condicionantes que Jesus coloca aqui. Estas condições já têm acontecido. O fato aqui é que elas têm acontecido desde os tempos dos apóstolos. Mas o que Jesus está querendo cravar aqui não é se elas acontecem ou não, mas é a intensidade com que elas acontecem. Cada vez mais estes acontecimentos estão recorrentes no cenário da humanidade. Cada vez mais sabemos de guerras, rumores de guerras, que dirá então da peste. Nunca antes na história nós vivemos uma pandemia tão globalizada. Nem a peste negra, nem a febre espanhola, nem a gripe espanhola, nem H1N1, nem a gripe aviária tomou proporções que o coronavírus tem tomado hoje. As coisas têm se agravado de uma maneira, se intensificado de uma maneira terrível. Existe um estudo científico que fala a respeito da intensidade e recorrência dos terremotos. Desde a idade da Terra, nunca houveram tantos terremotos. Se você entrar lá no Google Academics, você vai ter acesso a esse estudo. Nunca como nos últimos 100 anos. Há uma intensidade dobrada. Nem nos últimos 3.000 anos teve tanto terremoto do que nos últimos 100 anos. O que dizer das questões ambientais, da poluição, das mudanças climáticas, dos furacões? Meus irmãos, a natureza, ela também vai reagir às ações humanas. E isto é sentença de Deus, um condicionante, para afirmar ainda mais que Jesus Cristo está voltando. Estas coisas nunca foram tão atuais para nós como nos dias de hoje. Como dizia Billy Graham, a Bíblia nunca foi tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã ainda. Ela já diz, e para o povo de Deus nada destas coisas pega desacautelado, pega por surpresa, porque isto estava escrito, e aquilo que o Senhor escreve permanece, porque tudo que Ele disse passa céu e terra, mas a sua palavra não há de passar. Aleluia! Jesus Cristo está voltando. E esta volta vai acontecer em duas fases. Antes de iniciar-se um período, chamado período de grande tribulação. Como é que vai iniciar esta grande tribulação na terra? Pela primeira fase da segunda vinda de Cristo. Essa fase é pré-tribulacionista. Esta fase é secreta. Esta fase é oculta ao povo geral, mas conhecida para a sua igreja. Esta primeira fase secreta da segunda vinda de Cristo é uma promessa que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A primeira fase da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é apenas para a igreja. Mas não é a igreja este templo no qual estamos dentro, é a igreja que nós estamos sendo. A igreja santa, a igreja irrepreensível, a igreja invisível. Porque todas as vezes que adentramos este templo, há duas igrejas. Uma que nós podemos ver,
outra que vai morar no céu. Não importa se nós estamos aqui ou se estamos fora daqui, o importante é fazer parte desta igreja. O que importa, meus irmãos, não é o que os outros veem em nós, mas é o que Cristo vê em nós, sua igreja santa, remida, lavada pelo sangue do seu Cordeiro. E como nós vamos expressar que somos igreja do Senhor? Pelos frutos que a salvação produz em nós. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: pelos frutos conhecereis. É pelos frutos que nós vamos conhecer quem tem uma vida salva, e é pelos frutos que nós vamos conhecer quem não é. É pelos frutos que nós vamos conhecer se nós temos evidências da salvação. E que frutos são esses? Gálatas 5:22. Ora, o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, fé, bondade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, quem as tem cumpriu a lei. Há estas coisas em mim? Amém. Busquemos a frutificar mais para o reino dos céus. Não há, busquemos o quanto antes que comecemos a frutificar. Eu preciso fazer parte da igreja invisível. Eu preciso fazer parte da igreja que vai morar no céu. E o único que pode me conduzir ao céu não é outro a não ser Jesus Cristo Nazareno. João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo deixa isto claro: não andeis ansiosos, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, porque vou preparar lugar, e aonde eu for, voltarei outra vez, para que aonde eu estiver, levarei vocês comigo. E no versículo 6, Jesus diz, no final desse primeiro versículo: porque vocês já sabem o caminho. Aí Tomé olha para ele e diz: eu não sei o caminho, eu não sei para onde o senhor vai. Tinha que ser o Tomé, né? Aí no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Aleluia! É só através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Não tem Maria, não tem João, não tem José, não tem Francisco, não tem Cícero, não tem Aristóteles, não tem Buda. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Você pode pegar um avião e ir até o primeiro céu. Aleluia. Você pode pegar azul aí, né, Sarioli? E voar aí nesse céu azul. Você pode pegar a SpaceX, Juan, do Elon Musk, pagando lá uma pequena fortuna, e você pode ir até o segundo céu, que é o universo. Você pode sair da estratosfera e dar um passeio, né, gastando 5 milhões de dólares, eu acho. Por aí, por baixo. Né? Agora, para levar para o terceiro céu, é só Jesus. É só Jesus Cristo que te leva ao céu de Deus. Só Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. E mais ninguém. E quando Jesus Cristo fala destas coisas do fim, meus irmãos, Ele está dizendo que estas coisas vão acontecer. E é a intensidade delas que vão acontecer. Mas esta promessa fica só para a igreja. A primeira parte da sua segunda vinda é secreta. É só para nós. É só para aquele que tem Jesus. Para ir até o céu de Deus. E a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E aqui, irmã Silvânia, eu me encho de alegria. Porque a minha mãe e o teu pai vai ter esse privilégio. Aleluia! Os nossos irmãos que já dormem no Senhor, eles chegarão primeiro. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor, porque eles já estão com Cristo. Eles inaugurarão a segunda fase da vinda de Cristo. Aí Paulo vai dizer: e nós que ficarmos vivos? Veja bem,
Paulo vivia nessa expectativa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É assim que você e eu precisamos viver. Mas pastor Fábio, Jesus não voltou no tempo de Paulo. Mas Paulo estava preparado para se encontrar com o seu Senhor. Quando ele escreve para Timóteo na sua segunda carta, ele está no corredor da morte. Ele sabe, ele foi sentenciado, ele vai ser decapitado. Deus o livrou da boca do leão, mas nada vai impedir com que a morte dele aconteça. Ele diz para Timóteo: olha, eu guardei a fé, eu corri a carreira, eu combati o bom combate. Está chegando a minha hora, eu serei oferecido como uma libação diante de Deus. Mas ele está confiante, aleluia. Ele está tranquilo, por mais que tenha algum temor por causa da sua humanidade, a sua fé está inabalável, porque ele sabia que aquele que é fiel estava guardando em bom depósito tudo o que ele fez. Ele estava preparado. O problema da cristandade é não estar preparado para enfrentar a morte. A morte, falar sobre ela não deve ser um medo para nós, mas algo natural. Porque como disse Paulo, nosso viver é Cristo, nosso morrer é lucro. Há uma tremenda e terrível diferença de quando você vai numa cerimônia fúnebre de alguém que morreu sem salvação, de alguém que morreu com salvação. Enquanto lá, onde não há salvação, há um grande remorso, dor, pranto, terror, porque findou-se. Quando você vai para uma cerimônia de quem é salvo, há a presença do Espírito Santo, há esperança, aleluia, porque é só mais um poucochinho de tempo e nos reencontraremos. E sabe onde é que vai ser o nosso reencontro? Nas nuvens. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Esta fase é para a igreja. E eu digo para vocês que não inicia a grande tribulação, que tem 7 anos de duração aqui na terra, sem que antes isto aconteça. E para entendermos melhor isso, é só lermos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: ora, irmãos, 2 Tessalonicenses 2, verso 1, ora, irmãos, rogamo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça somente a um, que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Paulo escreve esta epístola, a carta de Tessalônica, haviam falsos mestres, falsos doutores. Como nosso pastor Hélio costuma dizer,
a doutrina mais repetida no Novo Testamento é a doutrina de acautelar contra falsos mestres, acautelar contra falsos doutores. Paulo tem um sentido duplo, não só de ensinar a igreja, mas também combater falsos ensinos. Tanto é que ele coloca aqui, olha, não vos movais do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. O que ele está dizendo? Olha, se alguém aí dizer que o Espírito revelou para ele for contrário à Bíblia, não aceite. Ora, se alguém está subindo aí no púlpito e isso não for conforme a Bíblia, não aceite. Ora, se alguém está mandando carta, porque até isso estavam fazendo. Eles pegavam lá, faziam uma carta e diziam que era Paulo que estava mandando. Carta falsa, epístola falsa, estavam mandando para ele. E qual que era a heresia que eles estavam falando? Olha, o dia do Senhor já aconteceu, a igreja já foi arrebatada, nós ficamos aqui e o anticristo está governando. Então Paulo vem para ensinar isso, dizer, ei, calma aí, ainda não aconteceu. Com certeza vai vir esse filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, mas não será assim sem que antes venha a apostasia. Primeira coisa que ele fala, a apostasia. Jesus no Sermão da Montanha, nós não lemos, no Sermão do Princípio das Dores, nós não lemos, mas se você continuar o capítulo 24, ele vai falar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu irmão, iniquidade é pecado de crente. Se fosse pecado de ímpio, seria impiedade. Então o amor que Jesus se refere aqui é o amor daqueles que servem a Deus. É o amor dos cristãos. Quando o amor do cristão arrefece, ele apostata da fé. Nós não podemos deixar o amor de Deus se esfriar em nosso coração. E eu venho aqui dizer isso para você com uma urgência, porque amor, no sentido bíblico, não é apenas sentimento, é uma decisão. Você decide amar, mesmo que você sofra o dano. E na verdade o princípio da mansidão é esse. É eu escolher, mesmo tendo razão, sofrer o dano em benefício do outro. Isso é mansidão. Mansidão nunca foi sinônimo de fraqueza. Mansidão nunca foi sinônimo de uma pessoa sem firmeza. Não, muito pelo contrário. Só quem sabe, só quem pela graça de Deus, e eu digo graça de Deus porque eu creio nisso, olhando para as dificuldades que tenho, só aquele que tem o Espírito Santo de Deus é capaz de ter o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Dominar-se é um dos grandes desafios do crente, principalmente quando você acha que tem razão. E é isso que esses últimos dias eu estou falando bastante, né? Eu digo para você, sem medo de errar, no inferno está muita gente lá cheia de razão. Tem muita gente cheia de razão no inferno. Falava disso nessa escola bíblica, a última aqui que tivemos. Tá? Se a tua razão te levar a desobedecer a Deus e fazer contrário à vontade de Deus, ela deixou de ser razão. Ou melhor, ela tornou-se uma razão para você ir para o inferno. Aí eu te digo, tal qual Cristo, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança para fora. É melhor tu ires para o céu sem um olho, do que seres lançado de corpo inteiro no inferno. É claro, meus irmãos, isso é uma metáfora. Jesus não está apoiando nenhuma mutilação. Mas se há algo que faz você pecar, tire isso da sua vida urgentemente. E eu digo para vocês algo que tem que ser extirpado de nós, que leva muitos crentes a ir para o inferno. O orgulho. O orgulho. Dou um boi para não entrar nessa discussão, mas dou uma boiada para não sair nela. Orgulho leva a gente para o inferno.
destrói famílias, destrói amizades, arrefece o amor. Não permita que isso aconteça na tua vida. Clama ao Senhor Espírito Santo que Ele produzirá em vós o domínio próprio. E aí você conseguirá seguir Jesus. Porque quem quer que segue Jesus tem que negar a si mesmo. Aquele que quiser seguir após mim, negue a si próprio. É o primeiro pré-requisito de seguir Jesus. Sem esse eu não posso seguir. Quando Paulo está falando aqui da apostasia, ele está em perfeita harmonia com a profecia do princípio das dores de Jesus. A apostasia é dos crentes. Quem é ímpio não apóstata da fé, nunca desenvolveu uma fé. Agora, quem pode apostar? Quem pode apostatar da fé? Nós. E esse é um perigo real que vem devagarzinho. E eu lembro aqui dos ensinamentos do pastor Bernardino, que sempre diz que o pecado mais preocupante é aquele que se instala como se não tivesse nada a ver. Aquele que vem com sapatinho de algodão, não faz alarde. Está ali, né? Dentro de uma sala escura que ninguém visita na minha alma. Mas Jesus visita. Jesus conhece. Jesus sabe. E Ele tem poder de iluminar os cantos mais tórridos da nossa alma e fazer o nosso corpo ser luminoso. Aleluia! Quando Paulo fala a respeito disso, ele diz algo muito importante para a gente entender o porquê de que hoje, por exemplo, nós não estamos no tempo da tribulação. Que hoje, por exemplo, não há um anticristo começando seus planos de poder a reinar. Ele diz assim: não vos lembrais que estas coisas vos disse ainda quando estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, mas que será do meio tirado. Quem que resiste ao diabo nessa terra? Quem que resiste às artimanhas do demônio nessa terra nos dias de hoje? A igreja do Senhor. O anticristo não vai se manifestar enquanto da terra for tirado aquele que resiste a ele, que é a igreja do Senhor. Enquanto a igreja do Senhor não for retirada da terra, não começa o período da grande tribulação. É no momento que se cumprir a promessa de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, o arrebatamento da igreja, ali tem o início do período da grande tribulação, que é um período de 7 anos, divididos por 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nesse período, 3 anos e meio, será a ascensão do anticristo. Ele se manifestará. Todos dirão que ele é Jesus. Ele é o Salvador. Ele vai acabar com a fome, com a fome, com as pestes, com as doenças. Ele vai acabar com a pobreza. Ele vai unir as nações, vai trazer paz a muitas guerras longínquas que rolam há muito tempo. Vai unificar todos no mesmo sistema financeiro, sobre uma mesma bandeira. Vai entrar dentro do templo. Muitos vão conferir profecias dizendo que elas fecham com ele, da Bíblia, e vão aclamar que ele é Jesus. E no final desses 3 anos e meio ele vai se assentar no templo. De onde você está tirando isso, Fábio? Se der tempo eu falo. Mas basicamente Apocalipse e Daniel. Ele vai se assentar, vai se autodeclarar o Messias. E ali termina o seu auge e começa o seu hegedomínio. É ali que ele vai marcar, a partir daquele momento, ele vai marcar, ele vai dominar. Ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender se não tiver a marca dele.
A marca dele vai ser um sinal, como um cartão de crédito e todos os documentos juntos. Não vai só te colocar no meio da sociedade, mas como vai te dar crédito. Agora, se você não tiver ele, você não vai ser nada, nem ninguém. Vai ser um pária da sociedade. Ele vai impor isso, e muitos terão essa marca. Então, que nem algumas irmãs já me procuraram, pode tomar a vacina, não tem problema. Não é marca da besta. Tá? Tome a vacina, faz parte. Tá? Claro, tome se você quiser. Ninguém te obriga a nada. Vivemos em um país livre. Eu já tomei a minha. Né? Doeu, deu um pouquinho de febre, mas é coisa boa. Você toma vacina desde que você é pequenininho. Daí agora chegou essa vacina, não vou tomar, porque estou com dúvida, não sei. Tem um monte de sommelier de vacina. Eu só tomo se for Pfizer, só tomo se for Coronavac, você pode tomar. Se eles resolverem dizer para você que Coronavac sendo água com açúcar, vamos te dar. Né? Então, tome vacina. Tome vacina. Meu conselho é esse, tome vacina. Não quiser, ninguém é obrigado. Mas não é a marca da besta. Por que, Fábio, que você tem que dar certo? Porque a igreja ainda está aqui. Não vai ter marca da besta enquanto a igreja estiver na terra. Não vai ter domínio do anticristo enquanto a igreja for a luz do mundo e o sal da terra. Não vai. Não precisa temer. Porque antes dessas coisas acontecerem, antes de ser manifestado o anticristo, ela será arrebatada, como diz 1 Tessalonicenses. Nós seremos arrebatados. Mas importa que nós conheçamos essas coisas do fim. E como é que você sabe, pastor Fábio, que são 7 anos? Na verdade, a Bíblia fala de uma semana de anos. Quero abrir com você a palavra de Deus em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Pelo menos essa parte vamos passar hoje. Se Deus der uma outra oportunidade, a gente volta nesse assunto. Profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Aqui são as semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Eu quero ler tudo, depois eu volto nos versículos 1 a 1. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, com P maiúsculo, haverá 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe com P minúsculo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, estão terminadas as assolações. Versículo 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meus irmãos, as semanas de Daniel são profecias que ele fala a respeito dos tempos do fim. Então a primeira pergunta, para quem são a profecia das 70 semanas? Resposta: Israel. Israel. Lembre, meus irmãos, que essa é a resposta de um período de 40 dias e 40 noites de jejum de Daniel, onde no primeiro dia que ele clama, ele pede a Deus por esta revelação, e Deus já envia o anjo, mas havia uma oposição diabólica, que Deus manda então um arcanjo, para que este anjo desça, ao findar dos
do 40º dia para dar esta revelação, dar esta profecia. E quem fala aqui a Daniel é este anjo, detentor dessa profecia. Ele diz: 70 semanas são determinadas. Quanto tempo elas compreendem? Compreendem o tempo de 490 anos. 490 anos. Então são 70 semanas de anos. De anos. Essa é uma simbologia que mostra a questão do tempo de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é superior ao nosso tempo. Para entender o tempo de Deus, você tem que entender, né? Quando a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Kairos do Senhor é inescrutável a nós. Mas há momentos na história em que o tempo de Deus, que é o Kairos, chega no nosso Cronos. Como é que eu posso te provar aqui que são semanas de anos? Né? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Qual é o rei, qual é o governante que vai fechar alianças com prazo de duração de uma semana? Isso é incoerente. Isso não está certo. À vista, se considerarmos a literalidade de semana. Mas aqui, semana, entenda 7 anos. Semanas aqui, esta semana são anos. Então, 70 vezes 7, 490 anos. Qual é a finalidade destas semanas? A finalidade dessas semanas está ali no versículo 24. Cessar a transgressão de quem? De Israel. Para dar fim aos pecados de quem? De Israel. Para expiar a iniquidade de quem? Israel. Para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia de quem? Sobre Israel. E estas semanas se iniciam como? Como é que a gente conta estas semanas? Então elas se iniciam ali, quando saída a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Todos aqui são leitores da Bíblia. Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8. Neemias, quando ouve dos seus companheiros que os muros de Jerusalém estão derribados, ele ora a Deus, ele chora, ele lamenta, mas ele ora a Deus, jejua e vai falar com o rei Artaxerxes I. É diante desse rei que, pela graça de Deus, quando muda o semblante de Neemias, sem uma palavra, o rei chama a atenção de Neemias. O que está acontecendo, Neemias? Por que você está com o semblante descaído? E esta é a oportunidade que Deus cria. Deus sempre cria oportunidades. Se você clamar, Deus vai criar uma oportunidade para algo que você precisa. Neemias precisava muito, porque ele queria o favor do rei. E ele vai lá e pede. E o rei dá cartas. São essas cartas. É esse tempo. Ali começa a contar os anos. Das 70 semanas. Então, estas semanas começam com a contagem, com estas cartas para ir e restaurar Jerusalém. Ir e restaurar os muros de Jerusalém, ir e restaurar. E elas terminam quanto? Sabe e entende? Desde a saída para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Então são 69 semanas, ou seja, 483 anos, desde a carta que Neemias recebe até a morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que acontece ali em torno do ano 30. Em torno do ano 30. O que acontece então? Falta uma semana. Uma semana de anos. Haverá 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas. As ruas e o muro reedificarão, mas em tempos angustiosos. É justamente o que acontece. Eles conseguem reedificar, mas com uma pá de pedreiro numa mão, com uma lança na outra mão. Porque tinha Sanbalate, Tobias e Gérsim ali para incomodar, e todos os povos ali para tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será
cortado o Messias. Então, Jesus Cristo morre, ele é crucificado, mas não para si mesmo. Ele morre em favor? Em favor de nós. E o povo do príncipe. Agora esse príncipe aqui é com um P minúsculo. Então não é o mesmo príncipe de antes. Mas vai ser um chamado de príncipe porque ele vai se intitular Jesus. Por que é semelhante o príncipe de lá e o príncipe de cá? Porque ele é o anticristo. Ele quer ser semelhante a Cristo, só que é P minúsculo. Ele não é o Cristo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Mas quando foi destruído a cidade e o templo? No ano 70. Então, meus irmãos, você para pensar. Se fosse semana literal, ia dar aí um hiato de pelo menos o quê? 4, 5, 6, 7, 40 anos. Essa última semana foi interrompida. Essa é uma profecia para Israel. Mas essa profecia contém a grande tribulação. Falta uma semana de anos. Quanto que dá uma semana de anos? 7 anos. Essa é a duração da grande tribulação. Por que há um hiato aí? Por que há um parênteses aí? Porque aqui iniciou-se um tempo onde essas semanas não contam. Esse tempo foi iniciado na cruz do Calvário e chama-se tempo da graça. Ou tempo dos gentios, que somos nós. Que está escrito também em Romanos. Este é o tempo que Deus trouxe o intervalo à profecia. Nós estamos vivendo esse intervalo. Mas mais um pouquinho de tempo. E esse intervalo acaba e volta-se a contar a última semana das 70 semanas de Daniel. Vamos continuar. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas essas assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Por uma semana. É essa semana que falta. Quem firmará aliança com muitos? O anticristo. Essa aliança ele vai fazer com o mundo inteiro. Todos aqueles que estiverem aqui, que não entrarem nesta aliança, serão caçados por ele. Mas ele fará essa aliança. E ele fará, e na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação virá o assolador. O que eu disse para vocês? Durante 3 anos e meio, ele faz alianças com os reinos da terra. Sobe a condição de Messias, a condição de ser visto como Salvador, reconstrói o templo, se assenta no meio do trono e diz que ele é Jesus. Quando termina esses 3 anos e meio, começa os 3 anos e meio então finais, né? Então o tempo da grande tribulação é essa última semana de Daniel. Essa contagem das semanas parou na 79ª. E estamos num parênteses. Mas a qualquer momento, essa contagem pode voltar. Mas a qualquer momento, o relógio pode bater à meia-noite. E neste momento, como está a tua alma? Para quem irá? Para quem ela está preparada? Jesus Cristo está voltando. Convido os irmãos a se colocarem de pé. A parte da frente, a parte do fim dessas coisas. Uma outra terça-feira que nos sobrar oportunidade, a gente entra então para os capítulos de Apocalipse que fecham, né, a profecia do fim das coisas. Eu quero estar orando por você nesse momento. Quero também orar pelos pedidos de oração, se houver, pode trazer aqui. E eu quero que este conhecimento você não guarde para si, mas leve também para os seus irmãos. A profecia do Senhor está se cumprindo.
Nós vemos a intensidade dos sinais do princípio das dores todo dia diante de nós. Nós devemos nos prestar à urgência de pregar que Jesus Cristo está voltando e não tem outro meio de se salvar, a não ser entregar completamente tudo nas mãos dele. Entregar a vida nas mãos dele. Entregar a família, os caminhos, tudo nas mãos do Senhor. O mundo está indo para o inferno. E Jesus conta com você para dizer ao teu próximo que Jesus Cristo salva. Aleluia. Porque Ele virá e não tardará. O final dos 7 anos culmina com o mundo inteiro no égio domínio do anticristo, marchando contra Jerusalém, para assolar Israel. Mas quando eles chegarem a ponto de deflagrar a primeira arma, Jesus Cristo e nós com Ele e os seus santos anjos, viremos dos céus, e Ele virá glorioso, maravilhoso, poderoso, e Ele aniquilará. Há quem diga que vai ter uma batalha. Eu não creio nisso. Batalha inflige resistência. Ninguém resiste ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com o som da sua voz, com o poder da sua palavra, Ele aniquilará tanto a besta, quanto o anticristo, quanto o falso profeta, quanto o diabo, quanto todos que seguirem a Ele e tiverem a sua marca. Não haverá batalha, haverá uma aniquilação. E como diz Timothy Keller, eu li a última página da Bíblia e nós estamos do lado vencedor. Fique tranquilo, tudo que você precisa de Jesus. Ele é tudo que você precisa. Se você ficou, quem sabe, preocupado com estas coisas, com a profecia desse livro, entregue sua vida para Jesus hoje. E tenha a tranquilidade que nós temos. Feche seus olhos. Vamos orar também por Suzana dos Reis.